Qual o seu maior legado e como a inovação te ajudou na construção do mesmo? Olha, eu entendo inovação como algo é, pertinente a cada uma coisa que você faz. Como professor, eu escrevi, sei lá, uma dúzia de livros e fiz um monte de artigos para revistas acadêmicas e talvez algumas centenas de artigos para jornal. De alguma maneira, cada uma dessas peças é um pouquinho de inovação. É alguma coisa que eu trouxe de novo como estudante, pesquisador de economia, e vai para o que eu escrevi, como também para o que eu ensinei e ensino na faculdade. O professor vive e inova e interfere no mundo que ele vive através dos seus alunos, que carregam aquelas verdades, ou aquelas versões, ou aquelas coisas que você ensinou para eles. Então, inovação está aí. Inovação também está nas coisas que você constrói como empresário, que é a minha fase atual. Aqui onde nós estávamos não era nada. Hoje é uma empresa onde trabalham 82 pessoas e administra 3 bilhões de reais em patrimônio. Isso é uma criação, é uma inovação, são empregos, são sonhos que se materializaram enfim, mas eu acho que é importante ter uma visão ampla sobre inovação, porque as pessoas têm diferentes profissões e para cada uma delas a realização, que se confunde com a inovação, tem um formato diferente. E eu, tendo sido professor, eu consigo enxergar o valor de inovar escrevendo. Tendo sido governo, também consigo enxergar o valor de implementar políticas públicas que transformam o Brasil e, com isso, produzem inovação, 180 milhões de maneiras para cada brasileiro que passou a inovar ou viver diferente depois que a inflação desapareceu. E agora, como empresário, estou aprendendo como é que é inovar dentro de um espaço microeconômico mais definido. Atualmente, o Brasil está sofrendo um novo processo de fortalecimento da sua moeda. Primeiro, isso é estável? E de que forma isso afetará a competitividade do país no comércio internacional no horizonte de 10 anos? Olha, estável, claro que é. Na verdade, eu acho que o fortalecimento da moeda brasileira é um processo que vai se aprofundar ao longo do tempo, porque a sua causa fundamental é justamente a melhoria dos fundamentos econômicos brasileiros, que eu acredito que será mais aprofundada no futuro. Todos os países que transitaram da condição de emergente para a etapa seguinte, que é a economia dita desenvolvida, necessariamente experimentou valorização da sua moeda, redução de taxa de juros, criação de riqueza pela valorização dos ativos domésticos e experimentou grandes transformações no seu modo de produzir e na sua inserção no comércio exterior e no investimento internacional. É muito comum nesses países que passaram por isso um processo de outsourcing internacional da produção industrial. Você relocaliza para preservar a competitividade, você faz processos de relocalização das suas plantas que levam empresas a ter uma presença multinacional. Em vez de competir com a China, faz lá o pedaço do seu processo produtivo aonde você perde dos chineses e vai sempre perder. Faça lá e preserve ativos intangíveis da sua produção dentro do país de formas variadas. Os grandes sucessos empresariais do mundo são empresas multinacionais que cada uma delas passou por isso no seu país de origem e soube se transformar, se reinventar
como empresa global, primeiro uma espécie de federação de operações em diversos países com o intuito de otimizar um conjunto produtivo, e no momento seguinte essas empresas adquirem uma identidade internacional, desenraizam um pouco do seu país de origem, que é o que vai acontecer com as empresas brasileiras grandes que já são multinacionais, já têm operações no exterior com profundidade e são competitivas, e na sua operação, pela sua própria natureza multinacional, elas se tornam imunes a essa coisa de taxa de câmbio. Ou seja, você não vê... Claro que nos países desenvolvidos, sim, quando tem apreciação ou depreciação da moeda, tem esse debate aqui brasileiro, mas não com essa temperatura elevada que tem aqui, valoriza o câmbio, parece questão de vida ou morte para a economia brasileira. Não é. E daqui para frente vai ficar pior, vai valorizar mais, isso vai ser parte da nossa realidade de uma maneira que não dá para escapar. Precisa acostumar com isso, não tem fórmula mágica nenhuma para fazer o real desvalorizar, e também um monte de gente dizendo bobagem, doença holandesa e outras coisas assim, que é uma perda de tempo, mas tudo bem, são as dores da adolescência mesmo. Então, realmente uma entrevista muito rica, Gustavo, foi realmente um prazer tê-lo aqui conosco na Mundo Inova. E a vocês que estão nos assistindo, continue aproveitando todo o conteúdo da Mundo Inova, assistindo todas essas entrevistas com personalidades do peso aqui que temos ao nosso lado, Gustavo Franco. Então, muito obrigado, Gustavo Franco, muito obrigado, esperamos vê-lo numa próxima também. Eu que agradeço, obrigado a todos.